Uniclac. Olá, meus amigos, eu sou o professor César Moldão, estamos aqui para mais uma aula do concurso da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo. Hoje falaremos sobre o currículo básico da Rede Estadual do Espírito Santo, né? Vamos verificar como ele foi construído historicamente, qual percurso ele foi feito, foi construído, foi pensado antes da década de 80, depois da década de 80, na década de 90, na década de 2000, como que ele foi pensado? Obviamente que a gente sabe que antes de 96 nós tínhamos uma outra LDB, a 5692 de 71, que lá na década de 70 instituiu o ensino técnico. Isso aí foi sendo superado, né, progressivamente, porque houve mudanças no mundo, e essas mudanças refletiram no nosso país, no Brasil, e essas mudanças foram sentidas também, e houve a necessidade de mudança de fato, né, de transformação da educação. Isso culminou com a LDB 9394/96, com a nova proposta metodológica, enfim, que mudou a estrutura educacional do país. Isso foi acompanhado também pelos estados e aí pelos concursos. E de que maneira isso afetou na construção do currículo da Rede Estadual do Espírito Santo? Também vamos ver os pressupostos teóricos, qual foi a mudança que ocorreu na grade curricular, como essa grade foi construída, enfim. Todas essas perspectivas nós vamos ver agora na proposta curricular, o currículo básico da Rede Estadual do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, você vai ter esta nomenclatura aqui que vai aparecer no seu concurso, CBC, Currículo Básico Comum, tá? Então, o processo de construção do documento curricular, elaborado de forma coletiva e colegiada. Notem que não foi uma proposta elaborada por notáveis, não foi uma comissão de notáveis, de especialistas que elaborou, não. Ela foi formada no coletivo, dialogada com as pessoas, como é a proposta da 9394/96. Sempre dialogar com a comunidade para a construção dos documentos coletivos, tá? Então, ela foi feita a partir de 2004, com as emendas, o plano de ensino. Depois da publicação de um livro chamado Políticas Educacionais, ou Política Educacional do Estado do Espírito Santo, tá? Então, vejam bem que ela tem um histórico, 2004, emendas e planos de ensino. Depois, publicação do livro Política Educacional do Estado do Espírito Santo. Não esqueça disso aqui. Depois, em 2005, identificação e cadastro de professores de referência de cada disciplina por Superintendência Regional de Ensino, pela Superintendência Regional de Ensino. Então, ela foi por superintendência, tá? Identificação e cadastro de professores de referência de cada disciplina, tá? Para verificar qual era a que melhor se adaptava à proposta pedagógica implantada no Estado do Espírito Santo, ok? Depois, 2006, seminários, ações para a construção do documento de diretrizes curriculares, tá? Sempre pensando na proposta do coletivo. Então, ela começa lá em 2004, com as emendas, depois aquele livro do professor, esse aqui, Políticas Educacionais do Estado do Espírito Santo, amplamente divulgado, né? E depois seminários, ações para a construção do documento de diretrizes curriculares. Tudo isso para que aquela proposta de construção no coletivo fosse efetivada. Vejam que não é de cima para baixo agora. A partir de agora, a questão, ela vai ao encontro, quer dizer, na mesma direção da proposta encaminhada pela nova LDB 9394/96, que é construir tudo no coletivo. 2007 e 2008, elaboração dos conteúdos básicos, tá? Também chamado de proposta curricular comum, tá? A proposta curricular comum, conteúdos básicos que seriam utilizados. O que mais? Pressupostos teóricos. Agora, todos os pressupostos foram mobilizados, ou todas as pessoas foram mobilizadas, a pensar e propor alternativas político-pedagógicas naquela proposta de fazer coletivamente, de pensar e fazer e realizar coletivamente a proposta pedagógica, com vistas à promoção do educando, tá? Então é o que a gente sempre fala,
elemento final da educação, aquela que nós visamos finalmente na educação, é o educando, sempre, sempre, tá? Então aqui é promoção do educando e, consequentemente, da educação pública. Então é promover o educando primeiro, porque ele é o final da educação, ele é o que se visa no final das contas, e da educação pública. Valorização e afirmação da vida em relação ao ser humano, natureza, sociedade. Essas três vertentes aqui, ó. Ser humano, que vai estar relacionado com a natureza, que vai estar relacionada com a sociedade. Esses três eixos vão ser o que vai basear, basicamente, esse currículo, né? O que vai dar base para esse currículo. Tudo bem? Ser humano, natureza e sociedade. Então, ó, construa aí na sua cabeça essas informações. Começa em 2004, com a proposta de se trabalhar coletivamente a construção deste currículo para a educação nessa perspectiva do Estado do Espírito Santo. Então, lá vai conversar com a sociedade, vai conversar com a comunidade, vai conversar com os professores. É uma proposta construída coletivamente de maneira democrática, tá? Mas o reconhecimento da diversidade na formação humana, isso aí é um pressuposto básico. Nós temos várias perspectivas. Isso vai ter interferência direta no trabalho, vai ter interferência direta em como as pessoas são vistas, vai ter interferência direta, por exemplo, na nova confecção de família que nós temos hoje e que começou a ser pensada isso nas décadas passadas, né, sobre discriminação, assuntos referentes à discriminação, colocação na pauta desde aquela época da Lei 10.639, por exemplo, que é a lei que coloca no currículo a história e cultura afro-brasileira, posteriormente a Lei 11.645, que, além da história e cultura afro-brasileira, coloca também a história e cultura afro-indígena. Pensa-se também em políticas próprias, inclusivas, relacionadas à educação no campo, à educação indígena, à educação caiçara, né, à educação das pessoas que são coletoras. Todas essas pessoas tem a proposta de inclusão. Por quê? Porque é uma proposta cidadã, tá? A educação como bem público, a aprendizagem como direito do educando e o aluno centro do processo. De novo, aluno centro do processo. O que você deve visar, no final das contas, é ao aluno, certo? Então, tudo isso, quando fala educação como bem público, é a visão de que a escola, a educação, todo o processo, ele pertence à comunidade. Então, ela deve ser ouvida, ela deve ter voz, ela deve participar. Nisso que nós temos a perspectiva da gestão, que é a gestão democrática. A ciência, a cultura e o trabalho como eixos do currículo básico comum, tá? Beleza? Currículo básico comum. Então, a cultura, a ciência, a cultura e o trabalho. Ok? O que mais? A elaboração do novo currículo tem como foco inovador a definição do conteúdo básico comum, certo? Para cada disciplina da educação básica. O conteúdo básico comum foi elaborado tendo como categorias norteadoras do currículo a ciência, cultura e trabalho. De novo, para que você não esqueça dessas palavras aqui, ó, ciência, cultura e trabalho. É a base que vai ser utilizada como elemento, como referência para se formar esse currículo, né? Ciência, cultura e trabalho. A ciência é aquela que você constrói sistematicamente no decorrer do tempo, tá? A cultura é aquilo que está relacionado à comunidade escolar e o trabalho que vai fomentar tudo isso. Tudo que você aprende, tudo que você faz, ele tem que ter culminância com o trabalho, sempre visando a perspectiva do ser humano, tá? Bom, vamos entender o que é ciência nessa perspectiva. Ciência, como a gente acabou de falar, é o conhecimento produzido e legitimado ao longo da história. Conhecimento produzido significa conhecimento sistematizado, tá? Conhecimento com um padrão científico, ok? Esse conhecimento que se constrói ao longo da história em relação à ciência é aquele que se constrói com um padrão científico, com metodologia. Então eu tiro os mitos, tiro as perspectivas culturais, que isso vai ficar numa outra perspectiva de conhecimento, que é
a cultura, tá? Então a cultura é algo vivo e dinâmico, que articula as representações, símbolos e comportamentos com o processo dinâmico da socialização. Vejam que não tem a ver com a ciência. A ciência, ela tem algo que é próprio de todo o processo científico, que é a perspectiva de ser provada, de ter um método científico e de ser guardada metodologicamente no decorrer do tempo e utilizada até que esta própria ciência seja superada. Já a cultura é algo vivo, dinâmico, que surge no seio da comunidade escolar e que vai ser incorporado aos princípios científicos, tá? Isso na escola é muito, muito forte. Trabalho, princípio educativo, forma pela qual a humanidade produz sua existência na relação com a natureza e com seus pares, tá? Então, forma pela qual a humanidade produz a sua existência na relação com a natureza e com seus pares. Aí tem uma perspectiva marxista muito forte, né, dentro dessa questão relacionada à perspectiva do trabalho, tá? Aqui, conceituando o currículo. O que é o currículo para, quando nós falamos aqui do Estado do Espírito Santo? Que nesta construção da proposta curricular, eles entenderam como currículo. Veja bem, o currículo, quando você pensa no seu currículo, quando você vai entregar o seu currículo para uma empresa, o que é que você faz? Você entrega a sua vida na empresa, né? E você vai escolher que elementos vão ser colocados ali para que a pessoa que esteja do outro lado, veja e te aceite ou não, né, na empresa dela. Mais ou menos isso é o currículo que vai ser colocado numa escola. Qual é o entendimento de currículo aqui? Conjunto sistematizado de elementos que compõem o processo educativo e a formação humana, tá? Então é um conjunto sistematizado, ou seja, tem uma organização sistemática de elementos que vão compor o processo educativo. É isso, tá? E nessa perspectiva, o currículo é tudo aquilo que vai ter de base científica relacionada com a cultura. Para quê? Para preparar o cidadão para o mundo do trabalho, o mundo da convivência, tá? Colocar em prática o currículo na escola significa discutir a formação humana por meio do trabalho pedagógico e, sobretudo, evidenciando a qualidade dessa ação, tá? Então, colocar em prática é discutir como que o ser humano, a pessoa, ela é posta em evidência quando ela vai para a sociedade, como é que ela é vista. E como ela é vista, ela tem que ser vista na sua plenitude. Por isso que ele colocar em prática o currículo na escola significa discutir a formação humana por meio do trabalho pedagógico. Então, como que vai ser discutida essa pessoa? Como é que essa pessoa vai ser vista na sociedade? Tá? Quais os princípios culturais, metodológicos vão ser colocados nesse currículo para que a pessoa seja formada e vá para a sociedade? Tá? Currículo é compreendido como ferramenta imprescindível na compreensão dos interesses que atuam e estão permanente em permanente jogo na escola e na sociedade. Então vamos lá. Currículo é compreendido como ferramenta imprescindível na compreensão de interesses que atuam e estão em permanente jogo na escola e na sociedade. Então, uma sociedade capitalista, obviamente, os interesses estão em jogo e formar um cidadão para entender esta perspectiva e ser colocado na sociedade é o que se propõe neste currículo, tá? Então, eu vou formar um cidadão que entenda qual é o seu papel na sociedade, como ele deve agir, que perspectivas teóricas e de conhecimento são imprescindíveis para que ele tenha e possa ir para a sociedade e conviver lá, ser produtivo e acima de tudo, ser competitivo nessa sociedade, porque ele não perca a oportunidade, tá? Fazem parte do currículo as relações no interior da escola, seu modo de organização e gestão, a participação da comunidade, a identidade dos estudantes e etc. Tá? Então, relações no interior da escola, seu modo de organização e gestão, a participação da comunidade. Tá? Tudo isso é o que prega, é o que está colocado na LDB 9394/96. Tá?
relações no interior da escola, que é as relações humanas, pedagógicas, de trabalho, seu modo de organização e gestão, quer dizer, como é que isso é organizado, e a participação efetiva da comunidade no que a gente chama de gestão participativa, na gestão democrática, tá? Então vamos lá, pensar currículo na escola, a partir da valorização dos saberes e das práticas cotidianas, não exclui a perspectiva dos programas e os conteúdos de ensino no currículo escolar. Pelo contrário, esses dois elementos se completam, competências e habilidades. Tá? Então eu tenho que ter competência e habilidade, mas essas competências e habilidades devem estar unidas à perspectiva teórica dos conhecimentos locais, das perspectivas culturais. Tá? Então eu vou ter dois tipos de amarração em relação ao que eu chamo de grade curricular ou de perspectiva curricular. Então eu vou ter uma base curricular comum, que vai ser dada, que todo mundo precisa saber, relacionada ao conhecimento sistemático que é organizado no decorrer do tempo, aquele relacionado à ciência, e eu vou ter também uma base curricular diversificada, que esse sim vem da parte diversificada da comunidade, aquilo que está próximo ao aluno, no seu quintal, digamos assim, na sua comunidade. Isso aí vai ser unido com o currículo da base comum e o aluno vai aprender para se tornar mais cidadão, para poder sair da escola e melhorar a sua situação e a situação das pessoas que vivem com ele. Tá? Vamos entender agora o que seja competência e habilidade. O que são competência nessa perspectiva, na visão do currículo do Estado do Espírito Santo? São entendidas como capacidade de agir em situações previstas e não previstas, com rapidez e eficiência, articulando conhecimentos tácitos e científicos a experiências de vida e laborais, vivenciadas ao longo da história de vida. Tá? Então, competências são entendidas como capacidades. É aquilo que você faz em relação àquilo que você tem de conhecimento, seja ele conhecimento empírico ou conhecimento cultural. Tá? Como é que você age em relação a esse conhecimento? É o que a gente chama de competência. E habilidades são entendidos como desdobramentos das competências. Então, a competência é aquilo que você faz em relação ao conhecimento. A habilidade é como você vai dinamizar, como que você vai usar essas competências em seu favor ou em favor da sua comunidade, tá? Em favor dos outros. É o desdobramento. Então, isso aqui é como você vai agir em relação ao conhecimento. Isso aqui é como você vai agir em relação às competências, tá? Bom, o que diz mais? Olha, não se trata de definir o que o professor irá ensinar ao aluno, e sim o que o aluno vai aprender para dispor de sua vida em sociedade. Veja, não é só o que. É claro que isso tem a ver. Você aqui não define o que o professor vai ensinar para o aluno. O que o professor vai ensinar para o aluno é importante, mas mais importante é como o aluno vai ter habilidade para tratar esse conhecimento dado ou apresentado sistematicamente para ele pelo professor. Então, o professor não é mais o transmissor só de conhecimento. Ele vai apresentar um conhecimento, nesta proposta, vai apresentar um conhecimento, e esse conhecimento apresentado vai ter que ser discutido na perspectiva de como utilizar, de que maneira utilizar, de que forma eu vou colocar esse conhecimento em prática no meu dia a dia. Então, eu vou dar uma perspectiva para você, uma diferença. Na LDB 5692 de 1971, a perspectiva da língua portuguesa, por exemplo, era a seguinte. Eu, basicamente, trocava um tipo de linguagem que o aluno tinha e que ele trazia de casa por uma outra previamente estabelecida. Então, se o aluno chegasse a mim e dissesse, professor, nós vai na escola, você chegava para ele e dizia na lata. Falava assim para ele, meu filho, não é nós vai, é nós vamos, porque nós vai é errado. Nesta nova abordagem da 9394/96, você tem que chegar e dizer para ele o seguinte, olha, meu companheiro, companheiro, você tem que chegar e fazer o seguinte, pode falar nós vai? Pode falar nós vai, desde que onde você fale, as pessoas falem dessa maneira. Tá? Por quê? Porque se você falar nós vai para pedir
emprego, para fazer um discurso, em uma situação em que as pessoas não estão acostumadas a falar desse jeito, você vai sofrer penalidades, você vai sofrer consequências, você vai sofrer preconceito, tá? Então, é importante que você aprenda também a dizer nós vamos, correto? E aí você cria situações na sala de aula para que o aluno utilize essa nova maneira de abordar a linguagem que talvez ele não saiba, certo? Talvez ele não saiba ou ele use pouco. Então vejam como é diferente. Na perspectiva anterior, eu trocava um tipo de fala por outra. Nessa, eu acrescento mais um recurso da fala para que ele possa utilizar. São visões e perspectivas diferentes, tá? Ó, a articulação das competências e habilidades com os conteúdos de ensino precisa estar conectada com a realidade social, cultural, econômica e histórica na qual o indivíduo está inserido. É preciso dar ênfase ao principal sujeito da ação, que é o aluno. Sempre. Você vê que dá ênfase a todo momento o final da educação, a parte mais importante da educação, que é o educando. O educando é a justificativa de tudo que se faz no currículo para ensinar. Tá? Então, tudo que eu faço para ensinar tem uma meta, o aluno. Tá bom? O que ele vai dizer assim? Ó? Ninguém nasce aluno. Alguém se torna aluno. É necessário compreendermos a infância, a juventude, a vida adulta, quando organizar todo o processo pedagógico da complexa dinâmica da ação educativa. Então, é o ser humano. A perspectiva de não ensinar da mesma maneira para todo mundo, achando que todo mundo é do mesmo jeito. Não, nem todo mundo aprende da mesma forma, nem todo mundo tem o mesmo time de aprendizagem, nem todo mundo tem o mesmo feeling para saber algumas coisas ou não, e nem todo mundo tem o conhecimento prévio necessário para aprender tudo. É necessário que se observe, que se analise, que se verifique quais são os tipos de profissional, e isso vai influenciar em várias situações, inclusive na tomada de decisão quando vai se fazer avaliações e etc. Tá? O que mais? Ó, estejam na infância, juventude ou idade adulta, compreendemos como ponto de partida e chegada do processo educacional que os alunos da escola pública estadual são sujeitos concretos, predominantemente jovens, em sua maioria de classe popular, filhos de trabalhadores formais e informais, que vivem no campo, na cidade, regiões diversas, com particularidades socioculturais e étnicas. Ou seja, a educação não pode ser a mesma. O livro não pode ser o mesmo utilizado como referência para todo mundo. É isso que está sendo colocado. Então, como a educação ela tem a ver com a perspectiva da pessoa e do seu modo de vida, então a educação ela tem que ser dinâmica. Existe uma base comum? Sim. Mas é só a base comum que vai ser utilizada? Não. A base comum vai ser utilizada com a base diversificada do currículo. E isso vai ter como que é resultado direto, vai ter influência direta em como o professor deve formalizar a sua educação. Então ele vai formalizar um currículo que vai privilegiar questões relacionadas à sua convivência e como ele vai absorver esse conteúdo, tá? Então tem que se levar em consideração, ó, se ele vive no campo, se ele vive na cidade, se ele é indígena, se ele não é indígena, se ele é surdo, se ele não é surdo, tudo isso aí, tá? Ó, é fundamental compreendê-los e considerá-los, quem? Os alunos, a comunidade, ao produzir referenciais novos, que retomem democraticamente a ação socializadora da escola, na especificidade de seus saberes e práticas. Notem, antes de qualquer pessoa, porque hoje é comum chamar a pessoa de esquerdopata, tá? Isso aqui é uma perspectiva muito de esquerda, tá? É uma perspectiva muito marxista, mas é a proposta que está aí no Estado do Espírito Santo, tá? E que não é uma proposta ruim. Não é porque é de esquerda que é ruim, não é porque é de direita que é ruim, tá? Não é porque é esquerdopata, direitopata, todos filhos da pátria, que é ruim, certo? Bom, diversidade na formação humana.
Seres humanos são diversos, acabamos de ver. Em suas experiências culturais, acabamos de ver. São únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Correto? Logo, a educação tem que levar em consideração isso. Como toda forma de diversidade é hoje recebida na escola, há a demanda óbvia por um currículo que atenda a essa universalidade. Ou seja, eu não posso ter mais um currículo único, não posso ter mais um currículo que preze apenas pela informação sistematizada do currículo. Ou seja, de transmitir um conhecimento sistematizado. Não, eu tenho que transmitir sim esse conhecimento, tenho que mostrar para ele que esse conhecimento existe, mas o que ele vai fazer com ele, para que ele vai servir para a sua comunidade, levar em consideração a pessoa, certo? Leva-se em consideração a pessoa. O que mais? Diversidade presente no currículo e na escola permite avançar para o campo da ética como processo de formação humano, que exige a busca por valores, solidariedade, justiça, cultura de paz e cidadania, respeito às diferenças. O currículo deve, portanto, contemplar o ser humano em sua complexidade de dimensões que compõem sua realidade e objetivo de vida. Levando em consideração as pessoas, eu tenho que levar em consideração que essas pessoas são diferentes. Então, como eu falei agora há pouco, vamos colocar um exemplo. A dinâmica de família. Tá? Então, a família tradicional mudou. Ela se diversificou. Hoje, nós não temos mais o pai, a mãe e o filho, os avós somente, esta configuração de família. Nós vamos ter hoje famílias formadas por duas pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Tá? E é uma configuração de família que existe e que deve ser levada em consideração já a partir de agora. Por quê? Porque nós temos, nessa perspectiva de currículo, considerar as transformações sociais. E isso é uma transformação que, independente do seu pensamento, independente do seu modo de pensar do ponto de vista religioso, ético, filosófico, etc., é um modelo de família que está aí, que vai seguir cada vez mais, vai se colocar na sociedade. E daqui a um tempo vai se tornar mais comum do que é comum hoje. Tá? Isso se tratando disso. Eu estou falando de gênero, eu posso falar de religião, eu posso falar de cultura. Tá? Então hoje há pessoas que não comem carne. Já existia, mas hoje muito mais evidente. Há pessoas que não comem nada derivados de animais. Só derivados de coisas que não são de animais. São chamados veganos. Tá? E pasmem, há pessoas que só se alimentam de coisas que caem do pé. Elas não pegam no pé porque agride a planta. A planta é agredida quando você pega. Quando você puxa a manga, o pé da manga faz ai. Caiu uma manga. Tá? Então prestem atenção que a configuração cada vez mais é evidente. Tá? Não posso adotar, por exemplo, na minha escola, uma perspectiva religiosa única. Porque a diversidade me diz que na escola há várias perspectivas de religião e devem ser obedecidas ali a questão dessa diversidade. Devem ser respeitados os princípios religiosos de cada um. Então eu não posso adotar na escola uma religião somente, porque eu estou agredindo um aluno que não é daquela religião. Tá? Então, educação de jovens e adultos, saberes, experiências de vida e de trabalho. Essa é o que eu tenho que trabalhar com educação de jovens e adultos. É prático, uma pessoa que está fora da escola e está em defasagem de idade, defasagem escolar em função da idade, ela precisa de saberes objetivos, de saberes de experiência de vida e de trabalho. A EJA não deve ser pensada como oferta menor nem menos importante, mas como um modo próprio de fazer educação. Considerar os aspectos globais, considerar que a pessoa ela tem já conhecimentos muito próprios, conhecimentos que até que a escola não tem, e que isso deve ser levado em conta. Tá? A concepção de currículo que defendemos, que se defende aqui para a educação do Espírito Santo, tem como foco a formação humana, em que o trabalho transversaliza, quer dizer, ele passa essa perspectiva, todo o currículo. Tá? Então, a formação humana,
ela perpassa todo o currículo, considerando as especificidades dos sujeitos, jovem, adulto, suas características fundamentais devem ser trabalhadas, né, que são de serem trabalhadores. Né? Característica fundamental de serem já trabalhadores em defasagem escolar e que devem ser levados em consideração a sua formação humana e para o trabalho. Tá? Então, falou em educação jovem e adulto, eu estou falando saberes, experiência de vida e de trabalho. Considerar o que eu já sei, considerar o que a escola vai ensinar, mas tudo visando ao ser humano e a sua perspectiva de trabalho. E a educação especial? A educação especial, na perspectiva da inclusão escolar, ela deve ser feita para que o aluno ele tenha condições de minimamente aprender algo que vai ser importante para a sua vida e que lhe dê oportunidade de continuar aprendendo no decorrer da sua existência, tá? A educação especial é contemplada na Constituição desde 1988 e enfoca o direito de todos à educação. Na LDB, a educação especial ganha um capítulo e é definido como uma modalidade, tá? Educação especial, educação à distância, são modalidades, ok? E a educação para o campo? A educação do campo é vista como local de produção de saberes. O campo também, assim como todos os locais. Saberes campesinos ou campesinos deve-se compreender que o campo não deve ser pensado em oposição ao urbano. Não, não é assim, o campo diferente do urbano. Claro que eles são diferentes, mas eu não posso pensar uma educação melhor para cá, pior para cá, não. A educação tem que ser pensada em perspectiva de características próprias. A cidade tem uma característica, recebe um tipo de educação. O campo tem uma outra característica, recebe outro tipo de educação, não menos importante que esse. Este do campo e este da cidade possuem características culturais que devem ser colocadas no currículo e devem ser trabalhados. Tá? Então, o currículo deve levar em conta a realidade dos sujeitos campesinos ou campesinos que educam na relação com a terra e com os outros sujeitos que produzem sua existência a partir do cultivo desta. Então, a realidade do campo deve ser colocada no currículo para que o aluno entenda que os conhecimentos sistematizados fazem parte da sua vida, mas o conhecimento que ele tem culturalmente do campo também faz parte. E esta união vai formar a sua personalidade para que ele produza mais, para que ele seja feliz e etc. Tá? E a educação ambiental? A educação ambiental como a perspectiva de uma sociedade sustentável. A educação ambiental é um tema transversal, perpassa todos os conteúdos a serem trabalhados ou a ser trabalhado em todos os níveis e modalidades de ensino na educação básica. Todo. A educação ambiental é tema fundamental hoje para a educação. Numa vida sustentável, que você pode usufruir da natureza sem agredir a natureza. Você pode usufruir ou sem agredir muito a natureza, pensando na sua reposição, na sua recuperação quando você faz algum tipo de agressão, tá? Ok? Então, seu ideário é a formação de sociedades sustentáveis que são ao mesmo tempo ecologicamente prudentes e economicamente viáveis. Você retira, mas você repõe. Socialmente justas, culturalmente diversas e politicamente atuantes. Tá? Pensar na sociedade como algo que muitas vezes não é renovável, mas quando é renovável eu preciso ajudar para que ela se renove, senão ela morre, tá? Como as florestas, a água, etc. Bom, agora em relação às questões étnico-raciais, tá? Então, educação em relações étnico-raciais, afro-brasileiras e povos indígenas. São duas leis que você deve saber. 10.639, que diz respeito à educação afro-brasileira. E a 11.645, que diz respeito à afro-brasileira e à indígena, tá? Então, em 2003, esse é um dado importante, 47,3% da população brasileira são negros. Quase 50% da população é formada de negros. Em 2004, 56% desses estão no Espírito Santo. 56% estão no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem muito a ver com essa perspectiva. Somente 2% dos negros de todo o Brasil têm acesso à universidade. 2%. 50% de negros, 2% têm acesso à universidade. Triste isso. A educação básica deverá contribuir para a ascensão social e elevação do percentual da juventude, não só da negra, mas de qualquer outra etnia da sociedade brasileira. Tá? Então, a escola não pode privilegiar este ou aquela
etnia. Mas, como justiça, a etnia que sofre mais e que está mais precisando é a afro-brasileira. Então essa deve ser privilegiada agora. Não é uma questão de privilégio ou de meritocracia, é uma questão de justiça, tá? Que vem aí no bojo de todas as perspectivas que nós temos em relação a isso. Ó, temática indígena no currículo escolar, a gente vai verificar que a população indígena é de aproximadamente 450 mil índios, tá? Distribuídos em 220 povos e falantes de 180 idiomas, equivalendo a 4% da população brasileira. No Espírito Santo, compreende cerca de 2.346 aldeados, ou seja, indígenas, sendo 2.109 da etnia Tupiniquim e 237 Guarani, localizados em Aracruz. Em 1988, suas lutas pelo direito à terra, à saúde, à educação, à diversidade e à cultura foram contempladas na Constituição. Então, é direito também do indígena. E essa educação indígena deve também estar colocada na perspectiva de que o indígena tem uma língua própria, uma primeira língua, e que deve ser aprendida uma segunda língua, que é a língua portuguesa. Tá? Então isso é importante. Respeitar a sua cultura, incluindo na escola as bases comuns, do currículo e principalmente a base diversificada, como se fosse numa educação de campo, só que com a diferença que o indígena já tem uma língua, uma primeira língua. Tá? Vamos lá. O professor precisa colocar-se como sujeito dialógico na prática educativa. Dialogar, tá? Valorizando os conhecimentos trazidos pelo educando, o conhecimento que ele traz com o conhecimento sistematizado, tá? Bem como sua história, ter atitudes pautadas no respeito à vida e ao ser humano, tá? Ok? Então o professor vai ser um mediador, aquele que vai dialogar. Ele não vai só transmitir conhecimento, ele não é o detentor do conhecimento. Na medida em que ele tem um conhecimento sistematizado, ele vai aprender muito com o seu aluno na cultura local, inserido na comunidade, tá? Aqui, o desafio é superar as práticas repetitivas de desenvolvimento do trabalho pedagógico, antigo, metodologias de ensino e avaliação, a utilização e o aproveitamento dos mais diversos ambientes de aprendizagem presentes na escola, que não só a sala de aula, já dizia César Cole, que a escola não é o melhor e nem o mais ideal, A sala de aula não é o melhor local e nem o mais ideal para que se aprenda. Então ele fala que você tem que sair do confinamento, às vezes, da sala de aula, aliás, não sempre, da sala de aula e ir para o laboratório da prática, em todos os lugares, locais, para que a pessoa aprenda. São premissas para fomentar um trabalho pedagógico de qualidade, tá? Momentos oficiais de avaliação previstos em calendário anual, conselho de classe, recuperação contínua, paralela e final. Recuperação contínua é aquela feita no decorrer do ano letivo, paralelamente à educação, no contraturno, com outro professor ou com o mesmo, colocando as atividades para que o aluno possa acompanhar, porque muitas vezes a escola é ciclada e não há reprovação, tá? Conselho de classes, que vai compartilhar vivências, angústias, enfim, toda a perspectiva de discussão da educação dialógica que a gente colocou agora há pouco, tá? Por último, a avaliação educacional realizada de forma sistemática, sempre, no decorrer do processo, continuamente, criteriosa, comprometida com o potencial dos indivíduos, é um instrumento essencial para promover o debate público e favorecer a promoção de ações orientadas para a superação do fracasso, tá? Então, a avaliação nesse processo é uma coisa em que você vai não avaliar para punir ou para dar nota, mas avaliar para melhorar, para tirar o que não presta e colocar o que é bom, para tirar o que não está funcionando e colocar o que está funcionando, tá? Para evitar que o aluno saia do eixo da educação. É para isso que serve a avaliação ultimamente. Tá? Não vou mais fazer provas e testes somente, eu vou avaliar tudo, inclusive o meu desempenho dos meus colegas da minha escola, enquanto também sou alvo de avaliação de todos. É para isso que serve a avaliação no cotidiano. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido. Essas foram as informações referentes ao currículo do Estado do Espírito Santo, da Secretaria Estadual de Educação. Tá? Um abraço para você e até a próxima.